Fala pessoal, vamos analisar os jogos de quarta-feira, 7 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de segunda-feira, uma lista que teve 100% de acerto. A equipe do Santos jogando em casa com uma odd baixa, perdeu para o Goiás por 2-1. O Goiás abriu o placar aos 2 minutos de jogo. Aos 55, com gol contra, o Santos chegou ao empate, mas aos 62 minutos o Goiás voltou à frente do placar. E na lista estava o Beck Atalanta contra o Monza e bateu. A equipe da Atalanta venceu por 2-0, abriu o placar aos 57 minutos e aos 65, com gol contra, marcou 2-0. Também estava na lista o Lei Empoli contra a Salernitana. A equipe da Empoli até abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, mas aos 39 minutos a equipe da Salernitana empatou. No segundo tempo, aos 61 minutos, a Salernitana virou a partida, mas aos 81 a equipe da Empoli empatou o jogo. E para fechar a lista de segunda-feira, estava o Beck Torino contra o Lens e bateu. O Torino marcou o gol da vitória aos 40 minutos do primeiro tempo. Então a lista de segunda-feira tinha apenas 3 jogos, é verdade, mas ficou aí com 100% de acerto. Vamos agora para os jogos desta quarta-feira e vamos começar com a Copa Libertadores semifinal, Flamengo contra o Vélez Sarsfield. A equipe do Flamengo venceu a primeira partida por 4-0. O Flamengo com uma odd abaixo de 1,40 não precisa vencer a partida para avançar para a final. Então eu não vejo muito valor aqui, embora eu acho que o Flamengo deve vencer essa partida, mas eu vou deixar fora da lista. E aqui é um jogo mais para o ao vivo. Se o Vélez se atirar para o ataque em busca do gol, pode ficar interessante o mercado de gols. Copa Sul-Americana, semifinal, Melgar contra o Independente Del Valle. Aqui pode ser interessante para o mercado de gols. A equipe do Melgar perdeu o jogo de ida por 3-0. O over 2,5 já está aí com uma odd acima de 2, uma odd de 2,25, mas eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Campeonato Brasileiro da Série A tem uma partida, Atlético Mineiro contra o Red Bull Bragantino. A equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E a equipe do Red Bull Bragantino nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Atlético Mineiro com uma odd abaixo de 2, não vem jogando muito bem. Aqui eu não vejo muito valor colocar esse back Atlético Mineiro no pré-live. Colocar o Atlético Mineiro em lei eu acho muito arriscado. E para colocar o Red Bull Bragantino em lei nessa odd também não vejo valor. Então, aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Campeonato Brasileiro da Série B tem 2 partidas, Ponte Preta contra o Sport. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A Ponte Preta nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, a equipe da Ponte Preta tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E a equipe do Sport nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, o Sport venceu 4, perdeu 4 e empatou 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sport, empate, vitória da Ponte e vitória do Sport. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta venceu 5. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Sport perdeu 4 e empatou 1. A classificação, o Sport ocupa a sexta colocação com 40 pontos e a Ponte Preta na 11ª colocação com 36 pontos. Jogando em casa, a Ponte Preta ocupa a 9ª colocação. Em 13 jogos, venceu 7, empatou 4 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Sport ocupa a 16ª colocação. Em 14 jogos, venceu 1, empatou 6 e perdeu 7. Aqui no pré-live, eu acredito que é um jogo para ler Sport. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem odd. A Ponte Preta com odd média aí de 2,45, o Sport com uma odd média de 3,15. Aqui, para quem é mais agressivo, eu acredito que dá até para buscar esse back Ponte Preta, mas eu vou colocar na lista o Lei Sport. Sampaio Correia contra o Novo Horizontino. Vamos dar uma olhada aqui também na race das equipes. O Sampaio Correia nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, o Sampaio Correia venceu 2, empatou 4 e perdeu 4. E a equipe do Novo Horizontino nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas.
Nos últimos 10 jogos, o Novo Horizontino venceu 2, empatou 4 e perdeu 4. O último jogo entre eles, um empate por 0-0. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Sampaio Corrêa em casa. Nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Sampaio Corrêa, que ainda não havia perdido em casa, perdeu para o CRB. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino tem um empate e 4 derrotas. A classificação, a equipe do Sampaio Corrêa na 12ª colocação com 35 pontos e a equipe do Novo Horizontino na 13ª colocação com 33 pontos. Jogando em casa, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 6ª colocação. Em 13 jogos, são 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 12ª colocação. Em 13 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu 7. Aqui também eu acredito que seja um jogo para Lei Novo Horizontino. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Sampaio Corrêa com uma odd média de 2,25 e a equipe do Novo Horizontino com uma odd média de 3,30. E nesta quarta-feira tem mais 8 partidas pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Ajax contra o Rennes. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Ajax nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. E a equipe do Rennes nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Ajax, vitória do Ajax, vitória do Ajax e vitória do Ajax. Os últimos jogos do Ajax em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mas o Ajax está aí com uma odd abaixo de 1,50. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Frankfurt contra o Sporting. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Frankfurt não começou muito bem a temporada, mas tem 2 vitórias aí nos últimos 2 jogos. E a equipe do Sport perdeu em casa para o Chaves, mas venceu fora de casa o Estoril no último jogo. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Frankfurt joga em casa, tem uma odd média de 2,08 e a equipe do Sporting com uma odd média de 3,50. Colocar o Frankfurt em back eu acho um pouco arriscado, mesmo jogando em casa. E colocar a equipe do Frankfurt em lei no pré-live, jogando em casa, eu acho que não tem muito valor. E colocar o Sport em lei nessa odd de 3,50, uma odd bem alta já, eu acho um pouco arriscado também. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Aqui é apenas a primeira rodada ainda da fase de grupos da Champions. Atlético de Madrid contra o Porto. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Perdeu em casa para o Villarreal e empatou fora de casa com a Real Sociedad. E a equipe do Porto nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. Perdeu fora de casa para o Rio Ave. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético de Madrid, empate, vitória do Atlético de Madrid, vitória do Atlético de Madrid e vitória do Porto. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Atlético de Madrid com uma odd abaixo de 2, uma odd média de 1,87. Aqui é um jogo 100% para leitura. Colocar o Atlético de Madrid em back nessa odd eu não vejo muito valor. E colocar em lei eu acho muito arriscado. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Barcelona contra o Victoria Pleasant. Aqui não tem muito o que fazer. O Barcelona com uma odd abaixo de 1,10 eu fico fora. Bruges contra o Leverkusen. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Bruges nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Bayer Leverkusen nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bruges e empate. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Bruges em casa. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Leverkusen fora de casa nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Bayer Leverkusen com uma odd média de 2,08. E levando em consideração aos jogos anteriores, aqui eu vou colocar na lista o Lei Bayer Leverkusen. No ao vivo pode mostrar outra coisa, dominar a partida e até vencer mesmo jogando fora de casa. Mas no pré-live eu vejo um jogo para Lei. Inter de Milão contra o Bayern de Munique. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. A Inter de Milão nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E o Bayern de Munique nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos entre eles, vitória da Inter, vitória do Bayern, vitória do Bayern, vitória da Inter e vitória do Bayern.
E aqui, curiosamente, a equipe da Inter venceu 2 vezes jogando na Alemanha, não venceu nenhum jogo jogando na Itália. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Bayern de Munique jogando fora de casa com uma odd abaixo de 2. E aqui não me surpreende se bater esse lei Bayern de Munique. Depois da saída do Lewandowski, parece que ainda falta alguma coisa ali para encaixar o time. Mas aqui é um jogo mais para leitura e eu vou deixar fora da lista. Napoli contra o Liverpool. Aqui é um jogo 100% para leitura. O Liverpool jogando fora de casa com uma odd de 2. O Liverpool não começou muito bem a temporada. Depois da saída do Sadio Mané, parece que falta alguma coisa ainda para encaixar o time do meio para frente. É um jogo mais para leitura e por isso eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Tottenham contra o Olympique Marseille. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Tottenham nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. E a equipe do Marseille nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Tottenham com uma odd média de 1,52. Eu acho que essa odd está um pouco errada, deveria estar um pouco mais alta, mesmo jogando em casa. Mas essa equipe do Marseille também é uma equipe boa. Colocar o back Tottenham nessa odd no pré-live, eu acho que não tem muito valor. Mas para colocar o Tottenham em lei jogando em casa, no pré-live também, eu acho muito arriscado. Aqui é um jogo 100% para o ao vivo, eu vou deixar esse jogo também fora da lista. E pela Ligue 1 tem uma partida, Lorient contra o Lyon. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Lorient nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E a equipe do Lyon nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do Lyon, empate, vitória do Lyon, empate e vitória do Lorient. Jogando em casa, a equipe do Lorient nos últimos 5 jogos empatou 2 e venceu 3. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Lyon perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A classificação, a equipe do Lyon na 4ª colocação com 13 pontos e a equipe do Lorient na 6ª colocação com 10 pontos. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Lyon fora de casa com uma odd média de 1,73. Eu não vejo muito valor nesse back Lyon no pré-live, nessa odd. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,57. Eu deixo esse jogo também fora da lista. Então a lista de quarta-feira ficou aí com Lei Sport, Lei Novo Horizontino e Lei Bayer Leverkusen. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.